Olá, começa agora o programa Fala Vereador. Para nós, uma satisfação receber nesse momento e novamente a vereadora Amanda Gondim, eleita aí pelo partido, pelo PDT, não é isso, vereadora? Sim, muito isso obrigada mesmo, pela sua PDT. participação. Muito obrigada, viu, vereadora, por estar aqui conosco. Vamos falar de temas aí muito ligados à questão da mulher, né? Temas interessantes. Mas, primeiramente, 3 emendas suas feitas aí ao plano plurianual, né? Foram aprovadas aqui na Câmara Municipal recentemente. Essas emendas, as 3 foram aprovadas. Eu queria saber, primeiramente, sobre o teor e o que te levou mesmo a apresentar essas emendas aí no plano plurianual aqui do município de Uberlândia. Bom, ótimas as perguntas. Quero agradecer pelo convite para participar do programa novamente. Nós fizemos o maior número de emendas dentro de todos os parlamentares da Casa ao plano plurianual e também à Lei de Diretrizes Orçamentárias, o PPA e a LDO. Né, que é o que direciona o orçamento público pelos próximos 4 anos, para quem nos acompanha aqui, para saber melhor sobre esse tema. E o orçamento público é o que direciona a cidade, né, o que faz realmente a questão do desenvolvimento, do funcionamento das estruturas do poder público, das políticas públicas, e também conduz a cidade pelos próximos anos, né, dessa legislatura. E nesse sentido, nosso gabinete, nosso mandato estudou a fundo as questões que nós pautamos dentro do mandato com relação ao meio ambiente, aos direitos humanos, também a questão dos direitos das pessoas com deficiência, e nós entendemos pela complexidade desse projeto de propor emendas. Então nós propusemos, na verdade, foram 13 emendas ao PPA e 18 emendas à LDO, e dessas nós conseguimos a aprovação de 3 emendas ao PPA e de 2 à LDO. Sim. E a PPA, as que foram aprovadas, foram as emendas que aumentavam a destinação para projetos de apoio a pessoas com deficiência, então instituições que prestam um serviço de relevância social às pessoas com deficiência no município, sim, terem um maior repasse de recursos, porque nós analisamos e entendemos que aquele valor repassado pelo município não condizia com a realidade do trabalho realizado por essas instituições, estava muito aquém daquilo que é realmente a demanda e a necessidade. Porque nós sabemos que as pessoas com deficiência geralmente fazem parte de um grupo social mais vulnerável, sim, e com demandas diversas, e muitas vezes também com poucos recursos, né? Um custo de vida de uma pessoa com deficiência é mais alto do que uma pessoa sem deficiência. Então, partindo desse pressuposto, e eu também sou uma pessoa com deficiência, eu tenho baixa visão, então eu tenho uma sensibilidade maior a esse tema e eu gostaria de poder trabalhar de políticas efetivas para poder melhorar a realidade desses grupos diversos. E, além disso, nós propusemos também uma emenda à PPA para aumentar as ações voltadas para mulheres. Nesse caso, visando um projeto a ser instituído na cidade, em viabilidade também com o Instituto Avon, que nós estamos em articulação e conversando, que é o projeto Acolhe, que seria a hospedagem temporária para mulheres em situação de violência doméstica que desejam romper o ciclo da violência, mas não estão em iminente ameaça de morte. Sim. Então, ela teria uma possibilidade de ser hospedada em um hotel por até 15 dias, e isso não teria custos a mais para o município, apenas seria necessário que o município fornecesse o transporte dessa mulher, o traslado. Então, nós fizemos essas ações para tentar viabilizar para que isso pudesse acontecer como uma nova política pública, como uma opção para essas mulheres que querem sair desse ciclo de violência, mas não tem para onde ir naquele momento, mas deixando claro que não é para aquelas que realmente vivem uma situação de perigo iminente, risco de morte iminente, já que estas já estão contempladas pela possibilidade de se dirigirem à casa-abrigo, que já é um programa instituído também, e sigiloso nesse caso. E o nosso outro intuito foi de acrescentar a um programa de desenvolvimento sustentável da cidade a possibilidade, né, da política da compostagem, que aí seria uma política de também geração de renda e de aplicabilidade na questão dos resíduos, né, da produção de resíduos, para que eles não sejam destinados aos aterros, mas sim seja feita a compostagem, porque nós sabemos que quase 54% desses lixos são destinados aos aterros e são de matéria orgânica, que pode ser reaproveitada e nisso reduzindo os impactos ambientais. São políticas aderidas em outros municípios do Brasil também, são políticas voltadas à questão ambiental,
para que a gente possa tratar de maneira mais comprometida essa pauta dentro da cidade, seria um avanço de fundamental importância que o município faça essa prática enquanto política pública. Ótimo, vereadora. Eu penso assim, eu acho que foi um trabalho bem minucioso, deve ter contado sim com assessoria também jurídica muito criteriosa para essas emendas. Sim. Agora, eu acho importante a gente falar aqui, o que vocês estão falando de emenda ao PPA e também o que foi feito à LDO, porque o projeto do PPA tem uma emenda aí de metas também da LDO, que foi um complemento do que vocês aprovaram em julho, não é isso? São referentes ao PPA. O que foi aprovado na LDO são as emendas referentes ao PPA. São as diretrizes para essas emendas, né? Para que elas possam ser aplicadas. Isso não tem nada a ver com o projeto de emenda impositiva não, que foi aprovado. Isso não tem absolutamente nenhuma relação. Então, partindo desse pressuposto, o prefeito pode vetar essas emendas? Então, ele poderia ter essa discricionariedade, mas eu não acho que seja algo inteligente, porque nós, enquanto vereadores, temos a prerrogativa e os projetos que passaram aqui pela Câmara tiveram pareceres constitucionais favoráveis, então não há motivo para que isso seja vetado, né, a não ser que existam aí outros motivos políticos por trás disso. Mas, assim, olhando do ponto de vista jurídico, técnico e parlamentar, nós estamos dentro das nossas prerrogativas e tivemos êxito aqui, um feito histórico, inclusive. Há anos não se aprovavam qualquer emenda de parlamentar ao PPA e à LDO do município. Considero isso um trabalho muito bem feito por parte da nossa assessoria também, das articulações que foram tratadas, e o nosso respeito pelo orçamento público, porque é um tema bastante sério, foi a votação mais importante do ano. Nessas últimas semanas, nós estamos tendo aí votações importantíssimas, que são dos impactos, né, orçamentários dos próximos 4 anos e do próximo ano. Nós teremos aí a votação da lei orçamentária anual na segunda-feira, para a qual também nós propusemos algumas emendas, creio que também fomos o maior número de emendas propostas por parlamentares, e mostrando que nós estamos realmente comprometidos aí com essas diversas pautas que o mandato trabalha, procurando aplicabilidade e melhorar aquilo que existe, né? Acho que é uma prerrogativa que o vereador tem enquanto legislador no município. Certo. Com relação à questão desse projeto aí com a Avon, é isso, né? Como é que está? Que projeto é esse? Que iniciativa é essa? Então, é um projeto chamado Projeto Acolhe. Ele já é aplicado em 15 outras cidades de Minas Gerais e em outros municípios de outros estados, como Niterói, no Rio de Janeiro. Uma iniciativa, também nós conversamos com o nosso mandato, a assessoria conversou com os responsáveis, nós fizemos uma audiência pública aqui também para apresentar esse projeto, nos quais vieram representantes do Instituto, falaram sobre essa iniciativa. Existem critérios e várias outras questões envolvidas, mas para viabilizá-lo, nós colocamos com este intuito, de pudesse viabilizar pelo menos essa questão do transporte, que ficou algo ainda aquém, ainda a ser resolvido, e o município não ainda aderiu por conta de algumas questões estruturais, como essa que foi apontada pelo Poder Executivo. Nós estamos buscando sanar essa dificuldade. Sei. Com relação ao transporte, o que o município teria que fazer? Acolher essa mulher desde quando do ambiente que ela estiver domiciliar para levar para o hotel? Seria isso? Sim, seria isso. E assim, partindo que é uma questão que envolve um trabalho psicossocial, uma entrevista antes, critérios de análise para ver se realmente está adequado, para que isso seja conduzido dessa forma, né? Então, seria uma outra possibilidade dentro do que existe de instrumentos da rede de enfrentamento à violência no município. Então, o município teria que ter esse veículo, teria que disponibilizar... Várias cidades adotam da maneira como entendem e da maneira que conseguem, né? Então, é adaptável à realidade de cada município. Existe essa prerrogativa, né? O município se adequa com aqueles instrumentos que ele tem ou que tenham condições de ser criados. Vereadora, essa preocupação sua vem diretamente, eu quero citar rapidamente esse projeto seu aqui, que é o PL 64, aprovado esse ano, que ele dá direito de preferência tanto na matrícula quanto na transferência de crianças, filhas aí de mães vulneráveis com relação à violência doméstica, né? Sim, porque nós sabemos que um dificultador dessa ruptura, né, da espiral da violência que a mulher se encontra, dos relacionamentos violentos, é realmente muitas vezes a família, né, a conjuntura familiar, o filho ou a filha, o dependente ali. E para que exista um melhor trânsito nisso e nem a criança ou filho saia prejudicado, né, dessa situação e fique sem ter condições de estudar e sem ter um local próximo, né, para onde a mãe estiver, nós pensamos nessa questão
e para que exista essa preferência nesse sentido, que é um direito também que já existe dentro da Maria da Penha, mas que precisa ser regulamentado pelo município. Então, nós viemos no intuito de regularizar essa situação dentro do município, porque anteriormente a isso era feito por pedido judicial, algo que é demorado, dispendioso, nem todas as mulheres têm acesso tanto à informação quanto acesso ao judiciário, e nós queremos que isso seja uma política pública e seja viabilizado de maneira mais facilitada e menos burocrática para essas mulheres. Agora, isso se resolveria diretamente na escola ou haveria outros órgãos envolvidos? Diretamente na escola. Ou na Secretaria de Desenvolvimento Social, não? Diretamente nas escolas, na creche, sim. E se não tivesse vaga para o local, como é que fica essa situação? Bom, teria que resolver essa situação, né? Porque é uma situação de urgência, então não são casos que podem esperar. Sim. Então, são questões que o poder público tem que ter como resolver ali naquele momento, porque é um direito constituído. Eu estou perguntando porque Uberlândia há muito tempo sofreu muito com questão de fila, né? Principalmente nas e-mails. Sim, ainda existe essa fila, sim. Mas essa é uma questão que ela vem como uma emergência. De adaptação, né? É necessária adaptação. Ok, vamos falar sobre o dossiê mulher, vereadora. Que ação é essa? Bom, o dossiê mulher seria um compilado dos dados sobre violência contra a mulher, unificado pelo município, a ser produzido anualmente pelas secretarias que atendem às demandas das mulheres em situação de violência doméstica. Porque os dados hoje, eles têm dificuldade em ser cruzados. Cada órgão que atende a mulher tem dificuldade de comunicar com o outro. Então, seria para que a gente possa ter um rol de dados mesmo, um banco de dados unificados, para que as políticas públicas construídas e pensadas para mulheres no município possam se basear na realidade, para que, de fato, elas possam ser efetivas, porque não existe como fazer uma política pública, como construir uma política pública eficaz, se você não tem dados daquela realidade. Seria o perfil da mulher que sofre violência, a questão onde ela mora, se ela tem filhos, se ela não tem, se ela está empregada, se ela não está empregada. Então, seria um banco de dados com o perfil daquela violência sofrida e também daquela mulher que sofre aquela violência, onde ela está, quais são as lacunas a serem preenchidas, os empecilhos para sair de um relacionamento violento, por exemplo, e isso baseado no Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que também já é aplicado e que precisa ser preenchido, né? E dentro daquilo você colhe dados suficientes para ter um banco de informações a esse respeito, que pode ser consultado por nós, parlamentares, que trabalhamos diretamente na construção dessas políticas públicas e que ele seja público neste sentido. Quem é que preenche esse formulário? Qual órgão? A Delegacia da Mulher pode preenchê-lo, todas as entidades que tratam dessa questão fazem esse preenchimento. Mas, no caso, então, esse projeto está colocando a prefeitura para centralizar essa questão dos dados? Como a prefeitura deve centralizar os dados que ela trabalha, que ela recebe. A gente tem a discricionariedade de trabalhar dessa forma. Esses dados já existem, já são coletados. O que precisa ser feito é uma unificação desse banco de dados, seja a Secretaria de Saúde, que presta o atendimento também, seja as demandas que chegam dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, o que acontece? Precisa de um equipamento aí, no caso no caso da prefeitura, ser responsável por isso, porque os outros órgãos, por exemplo, a Delegacia da Mulher, as ONGs que existem na cidade com relação também que fazem coleta desses dados. Elas já fazem esse dado, mas o que a gente está legislando aqui é sobre o município, então é sobre a questão dos dados que o município colhe a respeito dessa temática. Eles já recebem esses dados. O que precisa ser organizado é essa unificação. Então, não é nada além, não está criando-se um novo serviço. É algo que já existe, mas que precisa ser unificado. Esses dados, esse mapeamento, tudo isso precisa ser feito. Então, vocês, por exemplo, isso se tornou mais nítido com o trabalho de vocês aqui esse ano? Quer dizer, precisava desses números? Isso é necessário, é fundamental, é um princípio quase básico. Você não faz uma política pública se você não tem um diagnóstico. Para você ter diagnóstico, você precisa de dados, dados que condizem com a realidade. Vereadora, e a questão aí da audiência pública, né, sobre as mudanças climáticas feita aqui na Câmara Municipal, né? Você tem levantado essa bandeira, junto aí também com ativistas, né, o pessoal também muito aí ligado à ciência na área da universidade, né? Qual é a preocupação atual, vereadora? Sim, nós temos que ter projetos que pensem a longo prazo, curto, médio e longo prazo, os impactos ambientais que nós estamos vivendo. A questão das mudanças climáticas é algo que está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano já. Não é algo a se pensar a longo prazo apenas no futuro distante. Já está acontecendo, nós somos impactados todos os dias. O Brasil é um país que tem uma política nefasta com relação ao meio ambiente. Não existe uma política de proteção ambiental nesse governo federal que nós estamos vivendo nesse momento.
Então, são questões que precisam ser tratadas localmente, nível municipal. E nós sabemos o impacto da governança municipal, por exemplo, na pandemia, a diferença que faz uma governança municipal. Então, que a gente tenha uma governança com resiliência ambiental. O que seria isso? Criar dispositivos e instrumentos que possam tratar da pauta ambiental, criando uma política de mitigação aos efeitos das mudanças climáticas, por exemplo. Um programa que possa ser tratado em todos os níveis. E aí a gente fala da gestão de recursos hídricos, a gente fala de gestão de recursos naturais que existem, de políticas de incentivo a construções mais sustentáveis, com materiais resilientes. A gente fala de questões até mesmo tributárias, de impostos, a gente poderia pensar num IPTU verde mais aplicado, efetivo, como em algumas cidades do país já existe. E são questões a serem tratadas de maneira intersetorial. Sim. Ela passa por todos os setores. Aqui a gente pode preconizar sobre a agroecologia, falar da insegurança alimentar. Então, ela passa de maneira transversal por todas as temáticas que nos impactam no dia a dia. Aqui a gente fala de proteção ao meio ambiente, a gente fala da criação de parques no município, da criação de praças, a construção de espaços caminháveis na cidade, favorecer transportes não individuais, mas sim transportes coletivos, outros modais, a construção de ciclovias no município, por exemplo, ciclovias que entendam que o uso daquela bicicleta é um uso para transporte, não só recreativo, não só uma atividade física, não só um hobby, mas sim uma atividade de transporte, que muitas pessoas, por exemplo, da periferia, não conseguem, né, dispor o alto custo do transporte hoje em dia, e tem nesse instrumento um recurso de transporte também para transitar pela cidade. Isso deve ser privilegiado, Agora, isso deve ser incentivado. O ponto central é que o Uberlândia não tem um projeto nesse sentido. Quer dizer, a Defesa Civil, por exemplo, ela só age de forma momentânea, quer dizer, quando a cidade é impactada por manifestações. Aqui nós estamos falando da construção de políticas públicas, né? Então, parte da questão tanto legislativa quanto do Poder Executivo, trabalhar essa pauta de uma maneira mais comprometida com os efeitos reais do que nós estamos vivendo, né? Nós não temos nenhum plano de arborização no município, que é algo que é uma diretriz do plano diretor, e nosso plano diretor também precisa ser revisto. Nós estamos em 2021, última vez que se tentou passá-lo não se conseguiu um êxito, e desde 2010 nós temos aí a necessidade desse plano de arborização e até hoje ele não existe. Então, são lacunas que realmente trazem um impacto real à nossa cidade. E essa questão ambiental, ela é muito séria e ela é muito urgente. Nós estamos realmente no momento de pensar outras alternativas para o uso dos recursos naturais, porque eles não são infinitos, né? Nós não podemos tratar como se só a nossa realidade importasse, até mesmo porque os impactos ambientais nos direitos humanos é muito incisivo. Os grupos mais vulneráveis da sociedade, eles sentem esse impacto de maneira diferente, de pessoas que têm um privilégio social diverso, né? De pessoas que têm uma classe social distinta dos mais pobres, sentem isso de maneira diferente. Então, muitas vezes, pode passar despercebido para essas pessoas, mas para os mais pobres, esse impacto é direto. E nós sentimos isso, por exemplo, na forma como esse país é gerido, e até mesmo nos seus recursos, né? Que nós somos um país que não se desenvolve economicamente por conta da dependência que existe de outros países, mas a exploração ambiental aqui, ela é criminosa. Então, nós precisamos rever essas questões, pensar em outros modais, outras alternativas, até mesmo para um reaquecimento da economia. E a empregabilidade verde, essa questão de um Green New Deal, que se fala, de um acordo verde para a criação de novos postos de trabalho, formulado em alternativas de energia sustentável, por exemplo, são opções para o Brasil, são opções que precisam ser pensadas a longo prazo. E a gente precisa de uma cidade que corrobore para que isso aconteça, uma cidade que tenha resiliência. A gente não gostaria de resolver esse problema histórico das enchentes, por exemplo, que acontecem na cidade, se a gente tivesse um plano de drenagem efetivo para aquelas questões e não ficasse jogando asfalto em cima de asfalto, por exemplo, pensar em outras alternativas sustentáveis que existem e que a longo prazo são melhores e mais benéficas, tanto para o meio ambiente quanto economicamente mais viável. Então, são essas as questões que a gente quer trazer para cá. Uberlândia tem muita questão da estrutural, das estruturas feitas sobre os córregos, né? Então, isso é coisa que, talvez, para muitos anos, com relação a essa questão das enchentes. Mas também é uma cidade muito reconhecida no plano, por exemplo, de exigência industrial para lançamento zero
de resíduos na área de esgoto, né, no esgoto público, na área da rede pública, né, de esgoto, aí a gente acompanhou muito, várias empresas em Uberlândia totalmente compromissadas, né? Então, Uberlândia tem um referencial, um certo referencial nisso. Talvez seja por esses tipos de prática que o município se acomodou com, por exemplo, a sua iniciativa com relação a um plano, né, de mitigação, um plano de que venha de fato, tentar mudar aquilo que é um curso da questão climática no município, né? Sim, esse paralelo de dizer que Uberlândia é uma cidade avançada, não quer dizer que ela seja realmente uma cidade que está pautando essas questões. Não quer dizer que existem... não é porque algumas outras cidades não fazem absolutamente nada, que por Uberlândia se destacar em algum ponto, que ela esteja avançada neste ponto. Eu acho que isso precisa ficar claro também para quem nos acompanha, para realmente procurar as informações coerentes a esse respeito. Nós temos aqui empreendimentos que estão invadindo as zonas do cerrado no nosso município, as últimas zonas fronteiras de cerrado, de espécies nativas, espécies em extinção, espécies que são apenas daqui da nossa região. Isso precisa ser levado em consideração, isso precisa ser levantado, isso precisa chegar a conhecimento público. Essas questões ambientais, elas são extremamente importantes e nós estamos vivendo isso de uma maneira urgente. Essas microagressões ou as grandes agressões ao meio ambiente. A poluição nos córregos, eu convido a visitar o córrego do Mogi, então, para se realmente é dessa forma despoluída. Não é. Você vai encontrar reclamações históricas dos moradores da região que enfrentam cotidianamente essa questão de poluição, de descarte irregular de resíduos. Isso em diversas outras áreas também. Vereadora Amanda, na audiência pública, que foi promovida até por sua iniciativa, tinham aqui muitos jovens, né, preocupados com esse assunto. Como que está essa representatividade aí, jovem? Bom, os jovens estão se movendo, né, ao redor do mundo todo. Existe um movimento internacional puxado por ativistas muito jovens que têm se dedicado a essa pauta, até mesmo porque diz respeito a eles, né, ao futuro deles também que está em jogo. São futuros que provavelmente estão ameaçados por ações que nós estamos tendo e ações do passado também, que têm um impacto hoje. E pensar na resiliência é pensar nessas gerações futuras. Então, quanto mais consciência, né, os jovens de hoje têm a respeito dessa questão, eu acho que é uma forma de buscar melhorias nas políticas públicas e até mesmo pressionar para que nós que estamos nesses espaços de tomada de decisões tenhamos um pouco mais de racionalidade e tenhamos um pouco também de sensibilidade a essas questões. Ok. Com relação à audiência pública, olha, foi uma audiência pública aqui na Câmara Municipal com ativistas, cientistas, políticos e juristas que participaram aí da greve pelo clima, as mudanças climáticas e o ativismo da juventude pelos direitos humanos. Eu falei da juventude e foi justamente isso. Fiquei nessa percepção da audiência e a temática é justamente essa. Então, vamos falar, finalizando aqui o nosso tema, vamos falar sobre essa ação aí do LAGEPOP, esse trabalho em conjunto com o laboratório ali de Geografia e Educação Popular, aqui no município de Uberlândia, né? É uma parceria e elaboração de um curso de vivências em educação política junto ao LAGEPOP. E essa iniciativa, vereadora, junto aí, né? Quer dizer, um trabalho também muito próximo com a universidade, né? O seu trabalho. Sim, eu venho da Universidade Federal de Uberlândia, sou egressa da UF do curso de Direito, e eu tenho um afeto pelo trabalho realizado pela universidade e eu considero a sua relevância, a sua importância enquanto pesquisa científica, todos os trabalhos que são desenvolvidos lá. E foi um prazer participar desse projeto com o LAGEPOP, nós participamos, outros vereadores da casa também fizeram parte, com algumas semanas um de nós, e a gente fazia de maneira revezada, falando sobre temas de relevância. Eu pautei sobre o plano diretor, falei sobre a construção do plano de Uberlândia, convidamos algumas pessoas de fora também para participar desse debate, para conscientizar, explicar o que é o tema, porque é um tema complexo, um tema profundo. E foi muito interessante. Nós temos o nosso último encontro agora no próximo sábado, que será realizado aí, creio eu que umas 9 horas da manhã, e estará disponível no YouTube também, pelo canal do LAGEPOP. Então, olha só, esse curso, ele é o encontro do mandato, né, da vereadora, né, é o terceiro do curso, né, e o tema é Plano Diretor, qual o papel na luta por uma cidade mais sustentável e como a sociedade pode contribuir coletivamente na sua construção. Você tem falado muito dessa questão dos espaços em Uberlândia, como ele pode ser utilizado pelas pessoas, especialmente pessoas que moram distante da área central, né, vereadora?
Sim, eu acho que é uma luta histórica, né? Nossa Sim. cidade foi construída em cima de questões envolvendo muita especulação imobiliária Sim. e muita falta de planejamento para realmente os instrumentos de acesso àquelas pessoas que foram colocadas mais longe das regiões centrais, né? E tem uma dificuldade de acesso às atividades que geralmente estão restritas às regiões centrais. E eu digo isso à população mais pobre, que não tem recursos, que não mora em condomínio fechado. Então, isso gera a nós uma preocupação muito grande de melhorar a qualidade de vida para essas pessoas, realmente, Sim. que são impactadas no dia a dia por essa dificuldade de fazer o traslado na cidade, por exemplo, demorar 2 horas para andar 15 quilômetros na cidade, que pegando um transporte público, por exemplo. Essas questões precisam ser levantadas, das zonas de interesse social também, das zonas de interesse comercial, como é que isso está sendo colocado. São questões que nós precisamos, enquanto membros do Legislativo e até mesmo o Poder Executivo, pensar em melhorias nesse sentido. Quando se fala muito na questão econômica, financeira, como é que adentra com um assunto desse dentro do Executivo? Porque aqui levanta-se a questão, né? Muitas das Quais seriam esses questões que caminhos aí? nós temos aqui são, infelizmente, restritas a uma competência do Executivo, alguns desses pontos. O que nós tentamos é levar essas boas práticas, sugestões, ideias, como projetos de indicação, ou até mesmo levar o assunto a conhecimento, né, dos gestores, do Poder Executivo, para que essas providências possam ser levadas, que esse debate possa ser trazido à tona, né, essas questões dos pontos. É necessário esse diálogo é fundamental, só tem a trazer benefícios para o desenvolvimento da cidade. Gera uma discussão e começa a despertar, né, vereadora? Começa a haver mudanças iniciais, sim, né? Sim, um contraponto é necessário, Sim. né? O nosso papel aqui é fazer esse contraponto, esses Sim. apontamentos daquilo que precisa ser realmente levado à perspectiva e a conhecimento, né, desses atores, para que isso possa ser movimentado. A gente já está terminando aqui o programa, mas eu queria que você falasse para a população rapidamente sobre a LOA, o que isso pode impactar no ano que vem, para a gente finalizar o nosso programa. Bom, a LOA faz parte das leis orçamentárias do município, né? Uma lei orçamentária anual, ela traz as diretrizes para o orçamento do ano de 2022, e eu convido a população a acompanharem a sessão de segunda e terça, para realmente saberem o que nós estamos votando aqui e acompanharem o teor das emendas apresentadas, das questões que serão levantadas, de como isso vai ser aplicado, e a procurar no site da Câmara Municipal também o projeto para terem conhecimento, saberem um pouco mais. Convido também a conhecer o trabalho do nosso mandato. Nós temos trazido com muita transparência todas essas questões devido à seriedade da temática e ao comprometimento que nós fizemos, e eu acredito que sejam esses os pontos principais aqui. Excelente. Até falei da LOA justamente porque a LOA ela gera muito debate na Câmara, né? Então, anualmente acontece esse debate, essas sessões estendidas. Mas eu gostaria de agradecer a vereadora Amanda Gondim por estar aqui conosco e agradecer também a assessoria da vereadora. Muito obrigada, obrigada a todos, viu, vereadora, seu gabinete, sempre disposto. Agradeço mesmo. Eu que agradeço e um abraço a todos que nos acompanham aqui, espero que tenham gostado do programa. Ótimo, que bom. Agradecemos a você também, telespectador, esperamos você num próximo programa e até lá.